vou achar. Você é o meu mediador, acha umas anotações. Aí, ele ganha para isso. Perfeito. Ah, achou. Quando me perguntaram quais as exigências que você faz para vir ao Ceará, eu falei o seguinte: eu quero um camarim com flores brancas da Índia, champanhe seca alemã, 14 toalhas azuis compradas e lavadas e vodka russa. Tem aqui a água. Não atenderam nenhuma. Bom, aí a Biblioteca Municipal de Araraquara, que aliás se chama Mário de Andrade, em homenagem ao Mário de Andrade, que frequentou muito a minha cidade. Aliás, um dos livros mais importantes da literatura brasileira foi escrito na minha rua. Outro dia eu falei isso, o pessoal disse, ele acha que ele é o maior. Macunaíma foi escrito em Araraquara, numa chácara no fim da minha rua. A chácara está lá até hoje. Bom, íamos à biblioteca e o nosso grupo lia feito louco. A gente odiava aquela cidade, a gente não queria ficar lá, a gente queria ir embora, a vida não era aquilo, aquela coisa provinciana, aquela coisa parada. E a mim me impressionava muito a mesmice. O dia seguinte ser igual a hoje, depois ser igual a hoje. Eu queria me matar. E eu falei, na vida não acontecer nada. E nós todos queríamos ir embora para São Paulo. E nesses todos tinha Salinas Fortes, que acabou sendo um grande professor de filosofia, foi professor do Renato Giannini, que esteve aqui, morreu já, foi tradutor do Sartre. Zé Celso Martínez Correia, que fez o grupo Oficina, coisa. Um que também frequentava o nosso grupo e que depois veio embora foi Sidney Sanches, que formado juiz, desembargador e acabou presidente do Supremo Tribunal Federal. Grande orgulho da cidade, o Sidney é que presidiu a sessão de impeachment do Fernando Collor. Hugo Fortes, outro grande advogado, Marco Antônio Rocha, hoje editorialista do Estado, enfim, a gente queria ir embora de lá. E a gente lia, lemos todos os livros da biblioteca. E o curioso, por exemplo, o Sidney Sanches ficou famoso porque tinha a coleção da Revista dos Tribunais inteirinha, de 200 volumes. Com perdão aos advogados, a coisa mais chata que pode dizer para quem não é advogado. O Sidney leu todos e anotava. Também foi ser presidente do tribunal. Se eu lesse tudo aquilo, eu também seria. E eu tive um colega que leu 108 volumes do Camilo Castelo Branco. E a gente tinha lido tudo, a gente lia e relia. Um dia foi liberado na biblioteca, porque o prefeito, o presidente da Câmara e o padre tinham proibido que os livros do Jorge Amado fossem lidos pelos menores de 18 e pelas mulheres. Estavam todos trancados em gaveta os livros do Jorge Amado. A gente louco para meter a mão lá naquilo. O que traz esse livro? A gente bem sabia do que trazia. Um dia entra na biblioteca, eles queriam aposentar um funcionário. Ele era filho de um sanfoneiro italiano, muito relaxado esse cara, fumava o tempo inteiro, bebia, mas era engraçado. Um dia ele foi nomeado bibliotecário. Aí ele chegou e falou assim, o que eu tenho que fazer aqui? A gente falou, você tem que liberar os livros para todo mundo ler. Por que é isso? Ó, tem uma gaveta aí, que tem os livros do Jorge Amado, que as mulheres não podem ler, e nem os homens. Ele falou, vai ler todo mundo. Encheu de juventude lendo. Lemos o Jorge Amado inteiro. E os livros, depois a gente voltava, já estava tudo riscado. Aí você assim, puta que pariu, riscado. Pegou nas coxas, está riscado. Não precisava ler, você ia virando só vendo onde estava riscado. Aí você voltava para ler o livro. Mas
Mas o Marcelo foi homenageado recentemente como o libertário. Ele nem tinha ideia de que ele realmente era um anticensor e um libertário. E ele falava uma coisa muito natural, ele falou assim, livro é para ler, porra, o que eu vou impedir? Tem que ler. Comprou todo esse monte de coisa para quê? Então, e a biblioteca era muito frequentada. Então, essa coisa de biblioteca foi fundamental na formação. Anos mais tarde, vindo para São Paulo, o que eu frequentei? A Biblioteca Pública Municipal também de São Paulo. E era frequentada por gente como Antônio Cândido, como Ruth Cardoso, e toda aquela turma de filósofos da Maria Antônia, da USP, etc. Porque tinha tudo lá. E quantas noites minhas não foram solitárias, porque eu tirava o livro e ia para casa e lia, porque eu não tinha dinheiro para comprar livro. E eu sempre fui muito esquisito também. Eu fingia que era solitário, mas eu não era nada. Eu era um falso tímido depois, mas adorava livro. E percorri, nunca deixei de ir a qualquer cidade sem ir à biblioteca. Recentemente, em Minas, eu fiz um circuito de cidades com vários escritores juntos. Era um programa criado pelo secretário de Cultura de Viçosa, e ele tinha um patrocínio, levava 5 escritores a 5 cidades e a gente falava em cada uma e tal. E um dia, quando chegou, eu acho que era governador Valadares, eu corri na biblioteca. Cheguei na biblioteca até bem arrumadinha, bem disposta. Tinha uma mulher muito simples, era 1 da tarde. Eu falei, boa tarde, a senhora tem algum livro de Inácio de Loyola Brandão? Eu sempre faço isso. Ela falou, quem? Inácio de Loyola Brandão. Ela falou, não tenho ideia de quem é. A senhora precisa do livro? Eu falei, eu gostaria de saber se tem. Quantos livros tem aqui na biblioteca? Ela falou, não tenho ideia. E aí eu fiz mais 2 perguntas. Eu falei, a senhora é a bibliotecária? Ela falou, eu sou a bibliotecária. A bibliotecária substituta. Eu falei, mas o que quer dizer isso? A bibliotecária não vem? Não. Agora é a hora que a bibliotecária sai, vai almoçar, depois ela vai a manicure, depois ela faz não sei o quê, e ela me põe no lugar dela. Eu sou a faxineira da escola, porque a biblioteca estava ligada a uma escola. Então, eu fico aqui. E a senhora não tem ideia de livro, de coisa, e se alguém quer um livro, assim, eu mando ele procurar, quem tiver aí. E eu falei, olha, que engraçado. E eu falei, mas a senhora acha esse trabalho bom? Ela falou, olha, é muito chato ficar lavando o chão, lavando o banheiro, essa coisa, eu fico aqui. Um dia eu peguei aqui um livrinho, e ela pegou Sabrina, e leu, e gostou. E aí ela procurou outra, e aí ela começou a perguntar, até para moças, jovens, estudantes, assim, tem mais Sabrina? Tinha. E aí ela começou a ler. E ela já estava nesse ofício de bibliotecária substituta há 1 ano, porque a outra se mandava, ia fazer as coisas, sabe lá o que ia fazer. E um dia eu falei, mas é meio complicado, porque não dá, tem que ter uma bibliotecária, tem que ter isso e tal. Ela falou, mas por favor, o senhor não conta para ninguém? Porque eu gosto tanto de ler, e agora que eu aprendi, vão me tirar daqui. Eu falei, não, a senhora vai continuar aí. Eu vou até recomendar para a direção e para o prefeito. Tá? Então aí você vê uma outra coisa, assim, como as bibliotecas são contempladas com o descaso das coisas. Eu ando por aí, e outro dia numa outra cidade, aqui interior do estado de São Paulo, eu falei para a bibliotecária, como é que você compra os livros? Ela falou, é fácil, eu pego a lista de veja os mais vendidos. Eu falei, mas são os piores, porque os livros que ela indica são piores do que a própria Veja. Então não dá. É, mas todo mundo quer ler esse. Então falta alguma coisa mais nesse país. Esse país está desconectado. Sabe? A coisa da biblioteca é fundamental. Por que esses governos todos não criaram milhares de bibliotecas por aí afora?
Porque eu aprendi a ler e lia de graça, e tem muita gente que quer ler de graça e vai à biblioteca. Enquanto você não tiver também biblioteca, você não vai formar leitor. Você forma leitor, mas não tem o livro para ele ler. Então, eu quero dizer um dos grandes momentos da minha vida. Eu morei em Berlim em 82, 83. E tive sorte de assistir numa biblioteca, na Biblioteca Municipal de Berlim, um episódio lindo. Foi num chamado Festival Horizonte. O Festival Horizonte era um festival que a Alemanha fazia todos os anos, dedicados a um continente. Em 82 foi dedicado à América Latina. Da América Latina se deslocaram 500 escritores, pintores, diretores de teatro, diretores de cinema, artistas plásticos, artistas, cantores, etc, 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 tudo lá. Cheio. Eles tinham dinheiro para rua, dava uma inveja. Parecia a Bienal do Ceará, coisa louca. Aí teve uma noite, uma tarde especial, era manhã, em que dois super escritores, João Rulfo, os maiores escritores latino-americanos, criador de toda a moderna literatura latino-americana, mexicano ele, e Günter Grass, depois prêmio Nobel, iriam fazer uma leitura. A Alemanha tinha essa mania de leitura, eu descobri lá. Bibliotecas de todas as cidades convidavam e convidam até hoje escritores de todos os lugares